Olá, aluno do sexto ano. A nossa aula de hoje é sobre o sistema nervoso, como percebemos o mundo. Mas, antes de começar essa aula, você precisa fazer a primeira atividade. Volte lá no Moodle e faça a atividade 1, que se chama os neuromitos. Depois que fizer a atividade 1, volte aqui para a gente continuar. E aí, já fez a atividade 1 dos neuromitos? Se não, vá lá no Moodle fazer. Se sim, então agora sim vamos começar por aqui. Na aula de hoje vamos aprender como percebemos o que ocorre no mundo, como conseguimos identificar sensações e como aprendemos com essas sensações. Sendo assim, os objetivos dessa aula são conhecer os órgãos que integram o nosso sistema sensorial. Então vamos falar sobre como nós percebemos o mundo. Você se lembra que na atividade 1, os neuromitos, eu disse que tudo que você aprendeu desde que nasceu foi graças ao seu sistema nervoso? Para aprender, você precisa obter as informações do ambiente, e isso acontece graças aos nossos sentidos, ao nosso sistema sensorial. Nós contamos com 5 formas de perceber o mundo: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Quando uma criança está aprendendo a falar, ela repete as palavras que está ouvindo. Quando aprendemos algum conteúdo na escola, esse conteúdo é transmitido pelo professor e detectado e percebido pelos alunos através dos sentidos. Utilizamos principalmente a audição, a visão e o tato. Quando você chega em casa e revisa a matéria, lendo os textos, assistindo vídeos ou ouvindo áudios, está novamente usando os sentidos. Assim você vai consolidando a memória. Vamos conhecer um pouco melhor esse complexo sistema que nos faz perceber e aprender o mundo. Dos nossos 5 sentidos, a visão tem a função de detectar informações trazidas pela luz. Isso mesmo, graças à nossa capacidade de detectar a luz que conseguimos formar as imagens na retina, que são conduzidas até o cérebro, onde serão assim percebidas. Podemos perceber a cor, a forma e o movimento de um objeto. Ainda falando sobre a visão, a luz propaga-se em linha reta. Há vários exemplos que comprovam esse princípio, como a observação do caminho percorrido pela luz que sai de um projetor de filmes ou a formação das sombras. Quem nunca aqui brincou de fazer sombras na parede? Lembram do nosso estudo sobre a rotação e as sombras que marcavam a passagem das horas? Isso só é possível porque a luz caminha em linha reta. Como o olho humano funciona? Bem, quando olhamos em direção a algum objeto, a imagem atravessa a córnea e chega à íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura chamada pupila. Quanto mais dilatada a pupila está, mais luz entra no olho. Passada a pupila, a imagem chega ao cristalino e é focada sobre a retina, ou seja, a retina é o fundo do olho onde a imagem é formada. Defeitos na visão humana decorrem de anomalias no olho, que podem resultar em dificuldades para enxergar. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia são exemplos desses defeitos na visão. O astigmatismo é causado pelo formato irregular da córnea ou do cristalino. Esse distúrbio visual é bastante comum e faz com que o paciente não apresente uma visão adequada dos objetos, que são vistos com pouca clareza, ou seja, embaçados. A correção é feita com a utilização de lentes cilíndricas que compensam as irregularidades. A hipermetropia é um defeito provocado pelo encurtamento do globo ocular, fazendo com que a imagem, que no olho normal seria formada sobre a retina, seja formada após a mesma. Quem sofre de hipermetropia vê os objetos próximos desfocados. A correção desse defeito é possível através da utilização de uma lente convergente. A miopia é um defeito provocado geralmente pelo alongamento do globo ocular, fazendo com que a imagem que no olho normal seria formada sobre a retina seja formada antes. Sendo assim, não permite que as pessoas enxerguem de forma nítida um objeto que se encontra distante dela. Esse defeito visual pode ser corrigido através de cirurgia ou pelo uso de lentes divergentes. Observe a diferença da visão de uma pessoa com visão normal, uma pessoa míope que enxerga embaçado objetos longe, uma pessoa com hipermetropia que enxerga embaçado objetos próximos e pessoa com astigmatismo que enxerga todos os objetos embaçados. Presbiopia, também conhecida como vista cansada, é um defeito provocado pela perda de capacidade de acomodação do cristalino, devido ao seu endurecimento provocado pelo envelhecimento da pessoa.
Então, o cristalino não faz a mudança de foco e a imagem se forma após a retina. A correção desse defeito é feita com o uso de lentes convergentes. Nos nossos 5 sentidos, cabe à audição a percepção das ondas sonoras. O som se espalha no ambiente através da vibração das moléculas. Podemos perceber as características do som com nossa orelha, e assim distinguimos os sons graves de agudos, altos de baixos e o timbre de cada um. Você distingue bem os sons? Como funciona a audição? Observe na figura marcada em rosa a orelha externa. Ela é responsável por captar o som. Ela é formada pelo pavilhão auditivo e pelo canal auditivo ou conduto auditivo. A orelha média, marcada em azul na figura ou circulada pelo círculo laranja, é uma cavidade que conecta a orelha externa com a orelha interna. Ela é composta pela cavidade timpânica com os ossículos que vão vibrando, levando essa vibração do som do tímpano à janela oval. Por último, a orelha interna é formada pelo labirinto e pela cóclea. É lá que as sensações auditivas são convertidas em impulso nervoso e levadas para o cérebro para ser decodificadas. A orelha interna também é responsável pelo nosso equilíbrio. Resumindo, as ondas sonoras vibram a membrana timpânica, que vibram os 3 ossículos do ouvido médio, que levam essa vibração ao ouvido interno e, finalmente, essa vibração sonora é convertida em impulso nervoso e transmitida ao cérebro. O sentido do tato, diferentemente dos outros sentidos, não é encontrado em uma região específica do corpo, como o nariz ou a boca, mas sim ele está espalhado por todas as regiões da pele. O tato é responsável por nós percebermos a textura da superfície, percebermos pressão, percebermos temperatura, calor e etc. O nosso aparelho sensorial permite a captação de até 6 sensações táteis simultâneas. Por isso que no alfabeto Braille, utilizado para a leitura dos cegos, existem no máximo 6 saliências para cada grupo de pontos utilizados. Observe nessa figura que o tato é responsável pela sensação de dor, de pressão, de contato físico, de frio e de calor. O paladar é responsável por captar, perceber e interpretar a sensação do sabor e a textura dos alimentos ingeridos pelo indivíduo. O sentido do paladar é percebido por células receptoras, estruturas localizadas na língua, no palato, que é o céu da boca, e na faringe. A temperatura tem influência direta na percepção dos sabores, visto que o sabor azedo torna-se mais evidente em substâncias frias, assim como o sabor doce é melhor percebido em substâncias quentes. Vamos observar a anatomia da língua. Os receptores sensoriais que detectam os sabores doce, salgado, azedo e amargo estão em papilas gustativas espalhadas por toda a língua. No fundo da língua, há mais detectores do amargor, que identificam uma substância chamada quinina. Crianças geralmente não gostam de vegetais com esse sabor amargo, mas não adianta reclamar, é apenas o nosso paladar tentando protegê-las. Na natureza, plantas tóxicas costumam ser amargas. A herança evolutiva também nos protege dos alimentos azedos, detectados principalmente nas laterais a partir da presença de ácidos. Na natureza, o azedume corresponde a comidas que não estão maduras ou já foram estragadas por enzimas. Por isso, nós tendemos a também não gostar muito de comidas azedas. A maior concentração das papilas gustativas que reagem aos sais da comida salgada está na lateral e na ponta da língua. Nossa predileção por esse sabor, em teoria, está ligada à necessidade de repor sais perdidos pela transpiração. O sabor doce é percebido na ponta da língua. Esse sim é o sabor preferido das crianças e da maioria das pessoas. Essa predileção relaciona-se ao fato de que os alimentos doces geralmente são relacionados a alto índice de valor energético, o que é importante para a sobrevivência. Há ainda um quinto sabor, o umami, detectado em toda a língua. Ele torna vários alimentos agradáveis, como cogumelos, tomates e queijos. Agora vamos falar um pouco sobre o olfato. As narinas são os órgãos responsáveis pela captação dos odores. Na região superior das nossas fossas nasais encontramos o epitélio olfativo,
que é formado por células especializadas muito sensíveis, mergulhadas num muco que reveste nossas narinas. Já percebeu que quando ficamos com o nariz entupido, a comida fica sem gosto? Isso acontece porque, além do paladar, o olfato também é importante para que possamos sentir o gosto dos alimentos. Como o olfato funciona? Ao respirarmos, milhares de moléculas são levadas até as nossas fossas nasais pelas narinas. Lá dentro das fossas nasais, elas se misturam ao muco, atingindo os receptores sensoriais, que são essas células que estão indicadas na figura com a seta amarela. Ao atingirem esses receptores, impulsos nervosos são transmitidos até o cérebro, que irá interpretar a sensação do cheiro. Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo conhece alguém que perdeu o olfato ou o paladar por causa da infecção pela Covid-19. Durante um tempo se achou que esse sintoma se devia ao inchaço da mucosa, mais ou menos como acontece num resfriado. Mas depois se verificou que não havia congestão nasal, e às vezes esse era o único sintoma da doença. Depois de muita pesquisa, se descobriu que a perda do olfato, chamada de anosmia, causada pelo vírus SARS-CoV-2, ocorre porque os neurônios sensoriais são infectados pelo vírus, assim como o nervo olfatório e os centros nervosos olfatórios do cérebro. Então, mesmo com os receptores de olfato intactos, a pessoa não sente cheiro ou confunde cheiros, ou sente gostos ruins quando come um alimento. Resumindo, nós percebemos o mundo através do nosso sistema nervoso. Os órgãos ligados ao sistema sensorial apenas recebem os estímulos para que eles sejam interpretados e percebidos pelo cérebro. Na próxima semana falaremos mais sobre o sistema nervoso. Até lá!